que é o nosso tema proposto, os contratos agrários e o novo paradigma, os novos paradigmas, os novos contratos agrários, principalmente hoje com base na interpretação do STJ. O STJ que a gente sabe que é o responsável em dirimir as controvérsias na legislação federal, né? Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente traz aqui para o nosso debate é a validade da cláusula que fixa o preço do arrendamento em produto. Em 2017, o STJ declarou nula essa cláusula, de modo que não poderia ser fixado em produto, como já disse a vocês, por expressa disposição legal. Inclusive, o decreto ele veda a estipulação, é expresso, ele veda. Então, é totalmente nulo. É consequência aquilo que a gente já falou, não pode dispor da ação de despejo, vai ter que entrar com ação de cobrança, ação monitória, a gente sabe que se tratam de procedimentos ordinários, mais lentos, né? Só que isso já vem sendo debatido nos tribunais estaduais, principalmente aqui nos tribunais onde o agronegócio é forte, como aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, né? O STJ chegou até a Corte Superior, um caso que foi julgado em dezembro de 2018, caso de Mato Grosso, onde o ministro Moura Ribeiro entendeu, que peço licença para ler só o que interessa para nós aqui, o fato de o contrato que aparelha presente de execução previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo. Né? Então, olha só, a mudança da jurisprudência, principalmente eu falo aqui para o nosso estado, onde é o costume, onde é o dia a dia do produtor rural, onde os contratos são fixados em produto, a grande maioria são fixados em produto. Tá? O STJ, então, reconhecendo a legalidade, a validade dessa cláusula de fixação em produto e atribuindo, assim, mantendo o caráter executivo do título. Né? Aqui o doutor Juliano ele vai explanar, né, doutor Juliano? Exatamente. É muito importante observar, olha, o tempo que transcorreu entre uma decisão falando que a cláusula é absolutamente nula, em 12 de nove de 2017, e já em 11 de 12 de 2018, o STJ alterou completamente o entendimento. Tá? Isso mostra, na minha visão, tá? Deixar isso bem claro, duas coisas, que o STJ ele vem evoluindo de acordo com os costumes e seguindo, como o doutor bem pontuou, os entendimentos dos tribunais que têm mais contato com a matéria do direito agrário, com essas questões contratuais, ou seja, os magistrados eles conhecem melhor a realidade local e é importantíssimo lembrar que o direito ele precisa proteger também os usos e costumes. Então, o judiciário ele tem que observar isso quando das suas decisões. E essa é um exemplo claro que isso ocorreu. Tá? Foi uma decisão muito bem-vinda e demonstra outro ponto, que a nossa legislação ela demanda uma reforma urgente. Nós temos que atualizá-la, de modo que a gente possa trazer a legislação que é lá dos anos 60 para dentro da realidade de hoje, a realidade que ocorre no dia a dia, que seria a aplicação dos costumes, e até mesmo para facilitar a aplicação e muitas vezes reduzir de forma substancial o número de demandas que existem hoje no judiciário discutindo esses temas que não estão bem claros quanto à aplicabilidade ou não da lei, até porque a lei ela é expressa quanto à nulidade dessas cláusulas. Mas o STJ, recentemente, alterando o seu entendimento, disse que não. É permitido, sim, esse tipo de contrato. Então, vejo com bons olhos essa evolução, até mesmo como produtor e como advogado. É uma questão que vem a alinhar a realidade mesmo. Eu até estava comentando mais cedo hoje com o doutor Tiago,
desde que eu me conheço por gente, desde que eu estou ligado ao agro, eu sempre vi contratos de arrendamento fixados em produto. Até hoje eu não peguei nenhum contrato com preço fixo em dinheiro. Então, assim, estava na hora de uma adaptação a essa realidade. Até porque eu não vejo nenhum tipo de prejuízo às partes. Elas acordaram, fica de livre escolha do proprietário da terra a venda do produto no melhor momento, trazendo um paralelo com o que o Dr. Tiago falou no começo. Nós nunca vimos o preço do soja tão alto como está agora. No começo da safra ele estava R$ 86, hoje nós já temos negócios aí acima de R$ 140. Então, aquele produtor, aquele proprietário de terra que receberia o soja a R$ 86, ele pode esperar, por opção própria, e vendê-lo ali a 140, o que seria, claro, uma consequência muito boa para ele. Claro que o contrário também pode ser verdadeiro, mas esse é o risco de pactuar dessa forma. Desde que as partes estejam atentas ao que elas estão fazendo, eu não vejo nenhum tipo de prejuízo. Seria isso. Vamos lá. Outra questão também que chegou ao STJ é quanto à celebração dos contratos com prazo inferior ao que prevê a legislação. Já foi dito que os prazos, tem os prazos que têm que ser cumpridos pela legislação, tanto no arrendamento quanto na parceria, né? E o STJ disse que em 2006, é um pouco antigo, que o prazo legal mínimo pode ser afastado pela convenção das partes, né? Em 2019, agora recentíssimo, o TJ de Minas Gerais, aqui, como eu disse, em vários estados nós temos decisões, tanto de juízes singulares como de tribunais, com essa nova visão, com essa atualização, essa modernização do agronegócio, um agronegócio totalmente tecnológico, né? Então, o TJ entendeu que nos contratos agrícolas de arrendamento, a fixação ao prazo inferior mínimo não implica nulidade. Desde que, como bem mencionou o Dr. Giuliano, se não tem prejuízo, as partes pactuaram livremente, foi respeitada a boa-fé contratual, probidade, autonomia das partes, por que não? Qual o prejuízo, qual a proibição de eu poder fixar um contrato de arrendamento de 2 anos, de 1 ano? E vou mais, digo mais. A gente sabe que com a alta tecnologia hoje do agronegócio, isso até o Dr. Giuliano, como produtor rural, acrescentou, nós temos aí a soja precoce hoje de 60 dias, de 60 a 160 dias. Né? Então, qual o sentido de eu tenho que arrendar a minha terra por mínimo de 3 anos? Não, eu quero só arrendar por 1 ano, no outro ano eu já quero arrendar para pecuária, eu quero oxigenar a minha terra. Então, essa questão dos prazos mínimos, eu acho que é uma questão muito que precisa, a meu ver, aqui como operador do direito que atua nessa área e vê bastante o questionamento e a reclamação de produtores, ela precisa ser vista com outros olhos, ela precisa ter um debate, logicamente, e uma atualização da legislação, né? Logicamente que, como tem previsão legal de pactuação de prazo mínimo, aí fica a critério das partes avaliarem o risco. Aí a gente trouxe diversas conjecturas, os costumes da região, o cenário econômico, a questão de litígio, possível litígio judicial, mas aqui é uma prova que o prazo mínimo de 3 anos hoje não tem sentido, né? Logicamente que para o arrendador é muito bom, né? O doutor Juliano aqui vai acrescentar com essa prática. Eu desconhecia essa soja de 60 dias, não conhecia. Acho que aqui na região do estado aqui é 150 dias, salvo engano, né, doutor Juliano? Isso, vamos lá. Essa de 60 dias eu confesso também que eu não conheço ainda. Aqui na nossa região, a soja precoce mesmo, ela varia aí em 90 dias. Então, nós temos aí, em 3 meses, nós já estaremos efetuando a colheita. O que nos permite, quando a gente consegue plantar no prazo correto, que esse ano também está sendo um ano atípico pela falta da chuva,
nos permite fazer uma safrinha, que seria a safra de inverno. Aqui na região de São Gabriel do Oeste é muito comum o plantio do milho, que esse ano também teve o preço bastante elevado. Então, realmente, não traz motivos para limitar o contrato a um prazo mínimo. Até porque, às vezes, uma pessoa resolve, eu não sei, um exemplo, herdei essa terra, ainda não quero começar a plantar, mas gostaria de arrendar por 2 anos. Por que não? Desde que as partes estejam de acordo, esteja absolutamente pactuado, não veria nenhum problema quanto a isso. Não tem prejuízo, até porque é uma coisa determinada. Claro que uma pessoa não vai fazer um contrato de 2 anos se a terra está degradada. Mais uma vez, muito importante você fazer as diligências prévias, juntamente com um profissional da área da agronomia, um advogado, para você saber todas essas particularidades da terra, tanto documentais quanto de solo, qualidade, questão pluviométrica, para você saber se realmente vai ser viável aquele contrato. Então, com a tecnologia hoje que a gente tem na agricultura e também na pecuária, chega a ser, eu não vejo, na atual realidade, alguém fazer um contrato de arrendamento sem tomar esses cuidados de, pelo menos, analisar o solo e saber aonde ele vai plantar a sua semente. Então, concordo absolutamente com o senhor, doutor Tiago, que são questões que merecem uma reforma urgente, até porque, se você quiser contratar pelo prazo de 10 anos, você pode. Então, deixar livre essa contratação aí. Entendo que, na minha singela opinião, que seria importante um prazo mínimo de 1 ano, respeitado o ano agrícola, para você poder fazer a safra verão e a safra inverno. Eu acredito que essa seria uma limitação importante. Mas 3 anos hoje não faria mais sentido. E quanto à avaliação das partes, a gente já tratou bastante sobre isso. A realidade local ela impacta bastante na forma dos contratos, inclusive no preço do ajuste do arrendamento. Nós temos regiões do Mato Grosso do Sul que esse ajuste pode chegar a 25 sacas e tem regiões que são 10 sacas por hectare. Então, a realidade local ela acaba por ser bastante importante nessa análise. O judiciário ele tem levado em conta, principalmente nas comarcas onde o agro ele é bastante presente, o judiciário ele leva em conta esses fatores, tá? E, claro, a boa-fé contratual, a possibilidade de execução do contrato, a livre e espontânea vontade das partes em contratar, sempre, absolutamente, tem que ser levado em consideração. Esses são os princípios basilares do direito contratual. Então, desde que isso seja levado em consideração, a legislação ela podia ser um pouco mais ampla nesse quesito. Se a parte não quer contratar por 1 ano, ela tenta e negocia um ajuste maior. É livre a contratação. Então, prejuízo, hoje em dia, eu não vejo. Eu lanço uma pergunta para os 2 colegas, até que então, interessante. Tudo bem? Eu lanço uma pergunta para os 2 colegas, estou vendo o tema é muito interessante, suscita muito debate. Se é livre a pactuação do prazo mínimo, é possível o aditamento no prazo? Por exemplo, um contrato celebrado por 10 anos, é possível no curso do contrato reduzir esse prazo? E havendo redução, a partir de qual momento que corre o prazo para, por exemplo, a notificação com 6 meses de antecedência? Começa a correr a partir de quando? Se houver prorrogação, como que fica essa situação? Juliano, Não, por favor, doutor Tiago, pode complementar aí essa parte técnica, eu deixo nas suas mãos aí. Doutor Antônio, eu penso que é possível, sim, fazer um aditamento ao contrato, reduzindo o prazo, aí desde que não, hoje na atual legislação, desde que essa redução não fique inferior aos prazos mínimos, tá? Aqui eu estou falando na condição do arrendatário, né? Então, se eram 5 anos inicialmente o contrato, eu quero reduzir para 2 anos. Aí eu acho que
não poderia, mas seguindo essa nova orientação, se as partes estiverem de acordo, poderia ser reduzido a um prazo inferior e até mesmo ao mínimo legal, mas logicamente que isso as partes sendo assessoradas pelo jurídico e tudo mais, né? E o aditamento para aumentar o prazo, eu não vejo também nenhuma restrição. Hoje fixei a contrato está em 5 anos, vou passar para 10 anos, não vejo restrição. E quanto à notificação pré-monitória, eu entendo que os 6 meses tem que ser do novo prazo que foi editado pelas partes. Acho que é o meu entendimento, não sei, posso estar equivocado, mas o que me vem à cabeça é isso aí, que o prazo novo passa a valer a partir da assinatura do aditamento, né? Então, os 6 meses teria que ser nesse novo prazo fixado pelo aditamento. E trago agora a questão prática. Na prática, nós vemos isso acontecer bastante, tá? Muitas vezes, até pela falta da notificação premonitória, as partes acabam sentando e reajustando novos termos desse contrato de comum acordo, tá? Elas chegam ali no meio termo e acabam por celebrar um aditivo ou até mesmo um novo contrato. Eu volto a defender, eu sou um grande defensor da livre vontade das partes. Desde que as partes estejam bem assistidas, não sejam leigas no assunto, tá? Quando você trata de arrendamento, você pensa que você está lidando com produtores rurais. Então, eles têm que ter o conhecimento da prática da agricultura ou ter uma assessoria que possa dar esse conhecimento para eles. Então, desde que elas estejam bem assessoradas, estejam tomando essa decisão de forma livre e espontânea, eu também não veria nenhum problema. Claro que nós estamos num sistema jurídico onde tudo que vai parar no judiciário acaba sujeito à interpretação de diversas pessoas que pensam de diversas formas diferentes. Então, sempre há esse risco. É só fazer mais um registro aqui de que nós não estamos aqui querendo acabar com a legislação, entendeu? Nós não estamos querendo aqui passar uma pá de cal na legislação. Não, a legislação existe, tem que ser cumprida, está lá, não, de jeito mas nós nenhum, estamos aqui fazendo o debate e trazendo essas novas ideias, né? Nem novas ideias, novas práticas hoje que estão sendo realizadas no agronegócio. Né? E é isso mesmo, fomentar esse debate. Acho que aí entra o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, né? É um papel fundamental quanto a isso, na área acadêmica, de fomentar o debate jurídico junto aos advogados e também aos operadores de direito. E uma questão que me veio à cabeça, até conversando com o doutor Juliano, parece que há já contratos com 2 pagamentos ao ano, tá? Ou seja, um pagamento na safra e um pagamento na safrinha. E isso, por que seria possível? Com base nessa precocidade hoje do produto, né? E aí o doutor Juliano pode comentar isso aí, ou seja, hoje o produtor, o dono da terra, vai receber 2 vezes. 2 vezes. Por que não? Se o produtor planta lá a soja e depois ele planta o safrinha, o milho. Interessante. Exatamente. Interessante. Exatamente. Principalmente nas áreas mais produtivas do nosso estado, né? Nós temos aí Chapadão do Sul, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, são as regiões historicamente mais produtivas. Não quero dizer que as outras regiões não sejam produtivas, eu trago aqui critérios técnicos, tá? Só fazendo um adendo, eu compactuo da mesma ideia do Dr. Tiago, nós não queremos acabar com a legislação, nós estamos promovendo um debate para apenas uma adequação, uma possível adequação com a realidade, já que isso vem acontecendo, por que não? Tá? Voltando à questão dos 2 arrendamentos, já é bastante comum você fixar um número de sacas de soja para safra verão e um número de sacas de milho para safra inverno. Tá? E muitas vezes eles colocam quando ela ocorrer, porque muitas vezes, como esse ano a chuva atrasou, e há o risco de não ser possível o plantio de toda a área para a safrinha. Tá? Todo ano isso ocorre. A janela da safrinha ela é muito específica, tá? Principalmente pelo regime de chuvas. Então, essa cláusula ela fala que existe o pagamento das sacas de milho quando for possível esse plantio. Tá? Claro que aí também vai demandar fiscalização por parte do proprietário da terra para ele saber se realmente aquilo aconteceu. Mas geralmente é público e notório
principalmente quando a gente lida em comarcas menores, quando há essa possibilidade, quando não há. E também, outra cláusula que está bastante comum, tá? É o do pagamento antecipado do arrendamento. Então, antes de você realizar o plantio, ou logo após de realizado o plantio, você já faz o pagamento daquele arrendamento da safra que você ainda vai fazer. Tá? Isso tem sido uma praxe bastante difundida na prática. Tá? São 2 pontos aí que vêm surgindo com bastante força. Fazendo só uma breve intervenção, eu acho que é importante trazer ao foco essa questão que a gente vem colocando, dessa evolução que vem sendo feita e dessa orientação interpretativa que os tribunais vêm dando à realidade de determinadas segmentações do agronegócio, que tem toda uma particularidade, que efetivamente tem uma realidade diversa do que a normativa antiga realiza, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sofre um pouco de insegurança jurídica, porque a partir do momento onde você tem um regulamento e ele passa a ser parcialmente mitigado ou totalmente mitigado, surgem lacunas, surgem as dúvidas, né? Me parece, por exemplo, nesse caso aqui, se for possível e se sedimentar efetivamente na jurisprudência a possibilidade de livre pactuação, me parece que, no caso de redução, pelo menos haveria que ser respeitado o prazo mínimo de 6 meses, né? Ou seja, ao final, tem que ter, no mínimo, esses 6 meses para poder ser feita ou se implementar de uma forma possível de implementação essa notificação. É o sofrimento da alteração. Por quê? Vivíamos num sistema, estamos tentando migrar para o outro. Em grande medida, a sociedade ela tem que buscar essa solução disso muito mais junto ao Poder Legislativo. Efetivamente, o Legislativo tem que dar essa resposta. É claro que a gente tem uma legislação que ela já não contempla a totalidade já da atividade rural. Em determinados pontos, ela é até contrária. Então, por isso, é necessário, sim, ter um amplo debate em sociedade, para que seja possível que se estabeleçam quais são os parâmetros, o que é interessante. Essa construção jurisprudencial que vem sendo feita, ela efetivamente ela atrapalha um pouco, porque ela gera, ao mesmo tempo que ela dá segurança jurídica por um lado, ela abre uma série de questionamentos e possibilidades, né? Mais recentemente, a gente teve uma decisão do STJ, onde que ele pontuou que não era necessário a questão de ortoga uxória para celebração de contratos de arrendamento. Também tivemos decisões no sentido que em arrendamentos de animais de grande porte, no caso bovino, que não seria teria que ser respeitado o prazo de animal de grande porte. Ou seja, hoje, quem elabora um contrato, ele tem que ter o cuidado de indicar qual é o tipo de gado que vai existir ali, sob pena de ter o contrato prorrogado, o contrato aumentado o prazo e uma série de consequências. Então, assim, a intervenção do Poder Judiciário gera ônus e bônus. Cabe a nós a discussão mais ampla. Exatamente, doutor, muito bem pontuado. Só para deixar claro, eu tenho trazido aqui uma análise mais prática das situações. Eu não quero dizer que vamos descumprir com a legislação e fazer que vai ser garantido. Não, a única coisa que pode ser garantido... Não tem nada hoje em dia que possa ser garantido. Então, a livre pactuação das partes, ela também depende de pelo menos uma regulamentação mínima. Claro, nós temos que entender que nós estamos tratando de culturas que elas demandam mais tempo para serem plantadas e colhidas. A evolução da agricultura, principalmente, ela tem sido de forma muito rápida, tá? Há pouco tempo atrás, eu me lembro de escutar que uma produção de 40, 45 sacas de soja por hectare era uma excelente produção. Hoje, o produtor ele não dorme tranquilo se ele não colher mais de 80, já reclama.
Então, a realidade ela vem evoluindo muito, tá? É importante que o direito acompanhe essa evolução e não só que a gente dependa do judiciário para essas interpretações. Então, eu concordo com o doutor Antônio, é importantíssimo que a legislação ela acompanhe toda essa evolução, que foi tão rápida, mas nós sabemos que o nosso legislativo, ou até mesmo qualquer legislativo, o processo legislativo como um todo, ele demanda tempo, ele demanda muita discussão, e ele demanda uma concordância política também para que isso ocorra. Então, uma modernização da nossa legislação seria muito bem-vinda, até para que a gente não fique temerário, como bem pontuado pelo doutor Antônio, de correr o risco de sempre ter que pedir socorro do judiciário para a interpretação de uma livre pactuação entre as partes. Pessoal, peço desculpas aí, um probleminha técnico que não está ao nosso alcance, né? Mas estou de volta aqui. Então, Juliano, desculpa, vocês estão no ponto 2 ou no 3? É no 3 já? Pode voltar um aí, que a gente estava desenvolvendo aquele outro... Aqui, outro né? Tá. Isso, agora se quiser passar, acho que a gente encerrou. Tá. Então, dando continuidade a esses novos entendimentos, principalmente do STJ, recentemente ele analisar uma questão de renovação, onde o arrendatário era uma grande empresa, o STJ não aplicou a norma, o decreto regulamentar a essa empresa, porque, segundo o STJ, o decreto 59566, que restringiu a aplicabilidade das normas protetivas do Estatuto da Terra, serve somente a quem explora a terra pessoal diretamente, ou seja, o típico homem do campo, a legislação foi voltada, data de 64, a essa característica do homem do campo, da agricultura familiar, do pai, os filhos, né? E aí o STJ não aplicou as normas protetivas da terra a essa grande empresa rural, entendeu? Hoje nós sabemos que nós temos muitas empresas, inclusive multinacionais, explorando, arrendando imóveis, né? Aqui no nosso Brasil. E por que ela não estaria... Por que não seria garantido a ela essas preferências, né? Preferência da renovação, por exemplo, preferência na aquisição do imóvel. Por quê? Não sei, não tem uma justificativa jurídica, né? É uma questão de que o decreto, a lei, foi feita na época que se queria proteger muito o hipossuficiente, né? Fazer a justiça social do campo. Dando segmento aqui uma questão que a gente falou bastante foi com relação às notificações, onde lá atrás nós explicamos que ela tem que ser formal e ao ponto de ser exigida que seja feita em cartório, mas o STJ, em 2015, entendeu que ela pode ser feita sem formalidades, o que importa é a ciência, a outra parte. E aqui eu abro um parêntese também, porque hoje, no mundo tão tecnológico, no mundo virtual, ainda mais nesse momento de pandemia, por que não utilizarmos as novas tecnologias? Hoje nós sabemos que tem ficar fazendo a notificação premonitória ao arrendatário, por exemplo. Nós temos e-mail, nós temos o próprio WhatsApp, né? E várias outras formas. Um exemplo, o WhatsApp, você pode enviar a notificação, a pessoa visualizou, aí você pode levar ao cartório, fazer uma ata notarial, dizendo que ele visualizou, enfim, o próprio e-mail, o AR, por que não? O AR, faço a notificação extrajudicial, mando para o AR, e o próprio produtor recebe lá na casa dele. Não é válida essa notificação? A meu ver, ela teria que ser válida, entendeu? Por isso que temos hoje esses vários entendimentos, aí o STJ querendo tomar frente para tentar modernizar essas questões burocráticas hoje existentes na legislação agrária, né?